Ok. Agora, Sim. agora eu mudei para habilidade, né? Nossa habilidade de hoje é a mesma da semana passada, Que eu não entendi. que é identificar e comparar os modos de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização dos métodos adequados à prevenção da gravidez na adolescência e de infecções sexualmente transmissíveis, IST. Na semana passada, pessoal, a gente falou sobre como ocorre, né, a fecundação, como ocorre a gravidez, falamos um pouquinho sobre gravidez na adolescência, já foi falado um pouco também sobre o centro de mídias. A minha ideia é, primeiramente, a gente tinha falado sobre a gravidez, como ocorre a gravidez. Essa semana a gente vai falar sobre métodos contraceptivos e na próxima a gente fala sobre as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente falou como que a mulher engravida. A gente tinha falado exatamente como ocorre a gravidez, a gente viu que o espermatozoide ele fecunda o óvulo. Só que existe o dia certo no mês da pessoa, no mês da mulher, para que isso ocorra. Por quê? As mulheres, elas têm os dias férteis, né? Como a gente consegue visualizar aqui. Esse dia fértil, ele vai ocorrer exatamente na metade, entre uma menstruação e outra, tá? Então, por exemplo, o ciclo menstrual da mulher, geralmente, ele é entre 28 a 30 dias. O que isso quer dizer? Entre uma menstruação, começo de uma menstruação até o começo da outra menstruação, da próxima do outro mês, vai demorar aí entre 28 a 30 dias. Ai, meu Deus, professora, mas a minha é diferente. Claro, tem as variações. Cada mulher é diferente uma da outra, mas geralmente é assim, tá? E aí, o que acontece? Vamos supor que uma pessoa que tenha um período menstrual de 28 dias, por exemplo, a menstruação ela ocorre um dia, 5 dias, né? Ela vai ocorrer, vamos supor, dia 1º de um mês. Aí vai passar 28 dias e aí vai vir a próxima menstruação. Então, se a menina tem esse período de 28 dias, né, entre o começo de uma menstruação e o outro, o dia fértil dela é exatamente na metade. Então, a gente pega 28 dividido por 2 dá 14. Então, o dia que ela vai ovular, ou seja, liberar o óvulo para que ele esteja fecundado pelo espermatozoide, é exatamente no 14º dia. Não confunda com o dia 14, tá? É o 14º. Então, se é dia 1º, aí a gente conta dá 14, dá o dia 14. Mas se for o dia 5, a gente tem que contar 6, 7, 8, que daí vai dar dia 19, né? Se minha conta não estiver errada. Só que, o que acontece, pessoal? A menina, ela vai engravidar, a mulher, ela vai engravidar só nesse dia? Não. Por quê? O espermatozoide, se a mulher tiver relação sexual mais ou menos 2, 3 dias antes de ocorrer essa fecundação, antes de ela liberar esse óvulo, o espermatozoide ele vai lá, ele fica lá na tuba uterina, lembra naquela partezinha lá onde ele é fecundado? Ele fica esperando o óvulo, tá? Então, a mulher vai, tem relação antes de ovular, o espermatozoide vai nada lá, fica lá esperando. Quando a mulher ovula, o espermatozoide vai lá e fecunda o óvulo. Geralmente, pessoal, o espermatozoide que vai fazer isso é o espermatozoide feminino, é o que vai gerar a bebê mulher, tá? A menina. Porque o espermatozoide feminino, ele é um pouco mais lento que o masculino. O masculino, ele vai mais rápido.
Só que a mulher, o espermatozoide fêmea, ele é mais resistente. Então, quem aguenta ficar mais tempo esperando o óvulo é o espermatozoide feminino, tá? E assim como o espermatozoide feminino também, o espermatozoide fica esperando o óvulo também fica esperando alguns dias depois, mais ou menos 48 horas depois. Então, oi? Posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode. Então, existe mais chance para quem? Para o menino ou a menina de ter? Será que existe uma chance maior ou menor de algum? Sei lá. Não, isso aí vai variar bastante de acordo com o pH vaginal. Por exemplo, se o pH vaginal da mulher for mais ácido, como eu falei, o espermatozoide feminino, ele aguenta, ele resiste um pouco mais a essa acidez. Tem também a questão, vamos supor, geralmente, quando quando a mulher tem relação depois que o óvulo já está lá, a possibilidade de ser menino é maior, tá? Porque daí o espermatozoide masculino ele tende a ser mais rápido, tá? Porque ele tem lá na célula dele no DNA, ele tem um pouquinho menos de carga genética do que o feminino, então ele tende a ser um pouquinho mais rápido. Mas não quer dizer que vai ser regra isso, tá? Então não tem essa possibilidade de 50% de ser ou menina ou menino. É óbvio, tem coisas que dá para ser feita para que venha, por exemplo, menina. Dizem que se você tiver a relação sexual nessa época aqui, um pouquinho antes da mulher ovular, a tendência de ser menina é maior. Se você faz uma alimentação mais ácida, tende ao pH vaginal ser mais ácido e possa vir uma menina. Tem alguns macetes, mas quando é para ser, não tem jeito, tá bom? Então, assim, há estudos dizendo sobre isso, mas não quer dizer nada, tá bom? Então, o que acontece? Eu estava falando do dias férteis. Então, o que acontece, pessoal? O período fértil da mulher vai ser, em média, nesse período aqui, entre 5 e 6 dias. Não quer dizer que aqui, ó, não tenha risco nenhum de engravidar. Geralmente, se a mulher tiver tudo certo, com a saúde em dia, tiver com o ciclo regulado, ela tende a não engravidar disso. E aí é que o pessoal fala que utiliza essa tabelinha. Tem umas mulheres que acabam utilizando essa tabelinha para não engravidar. Eu não concordo, eu nem coloquei isso como métodos contraceptivos, porque é muito comum desregular a menstruação. Um medicamento que você toma pode vir a desregular, então não dá para confiar nesse método, tá? Principalmente adolescentes, né? Não tem como confiar 100% nesse método, porque pode acontecer de estar desregulada a menstruação, não estar no ciclo certinho. Eu coloquei aqui no cantinho uns asteriscos escrito a temperatura basal e o muco. Por quê? Dizem que altera a temperatura quando a mulher está nos dias férteis, aumenta um pouquinho, tem uma variação bem pequena de temperatura corporal mesmo, quando a mulher está no dia fértil. E também, geralmente, sai um muco da vagina da mulher. Por que tem esse muco? Exatamente para que os espermatozoides consigam chegar até o óvulo com mais facilidade. Como eles nadam, se a mulher tiver uma maior lubrificação, facilita. Por quê? O objetivo dos seres vivos é se reproduzir. O corpo do ser vivo, o objetivo é se reproduzir, não é diferente em nós, seres humanos. Tá? Então, esse muco, que é muito comum as meninas, depois que começa a primeira menstruação,
ter em uma certa época, ele ocorre. Só que é muito comum acontecer de não sair. É muito comum a temperatura alterar em outros momentos, dependendo do clima, dependendo do calor que tiver no dia. Então, não dá para confiar nisso. Eu não recomendo vocês confiarem nessa tabelinha. Eu nem coloquei como método contraceptivo, porque geralmente as mulheres elas fazem o contrário. Elas utilizam essa tabela para quando quer engravidar. Que às vezes, por exemplo, eu estou no grupo de mulheres grávidas agora, né? E mulheres que estão tentando engravidar também. Elas costumam pegar esse período aqui, que hoje em dia tem vários aplicativos que se você coloca a data da sua menstruação, quanto tempo dura, ele calcula, e as mulheres aproveitam para ter relação para ver se consegue engravidar. Então, nesse caso é mais útil, mas para evitar uma gravidez eu não recomendo, tá bom? Professora, Sim, eu vi que você fez uma pergunta aqui, né, foi. Bia? Foi. Ó, até quantos dias é comum ficar no período da menstruação? Em média, as meninas. É essa pergunta que você ia fazer? Era. Então, em média, é entre 3 a 7 dias, tá? Tem casos de mulheres que chegam a ficar a 10 dias. Só que quem ficar mais ou menos 10 dias, mesmo assim, é interessante passar com o ginecologista. Bom, não só quem tiver com esse caso, né? Passar com o ginecologista é de extrema importância, você tendo algum problema ou não, tá? Principalmente as mulheres, porque a gente vai ver que tem algumas ISTs que só dá para saber se fizeram um exame, tá? Interno. Mas consulte um ginecologista, tá? Mas em média entre 3 a 10 dias, é comum, tá bom? Tem que tomar cuidado também com relação ao fluxo da menstruação, porque se ele vier acima do normal, pode ser uma hemorragia, pode ter algum probleminha aí que o médico ele pode fazer um ultrassom abdominal e consegue observar se tá ok ou não, tá bom? Tá, professora, obrigada. Aí, tem uma outra maneira que o pessoal utiliza como método contraceptivo, que é o coito interrompido. Eu não considero isso. Oi. Vou continuar. Então, eu não considero isso também como método contraceptivo, porque é muito raro dar certo. Não é que é muito raro, né? É muito fácil dar errado, na verdade. Por quê? O que é o coito interrompido? É quando, lá na relação sexual, o homem ele retira o pênis antes de ejacular. Só que isso não é muito confiável, porque enquanto o homem e a mulher estão tendo relação, alguém está chamando? Pode falar. Lá no centro de mídia, as mulheres, uma moça que foi lá da A palestra, doutora né? Albertina. Ela falou, a tal da Albertina, ela foi dar palestra lá, ela falou sobre os negócios, sobre as pílulas, uns negócios sobre, que é o nome? Sobre se defender, como é que é? Ai, professora, eu tô bugada. Né? Então, a gente vai falar sobre todos esses. É que eu achei que a doutora Albertina ela falou bem rápido, por conta do tempo deles. Eu vou falar um pouquinho com mais detalhes. Mas a gente vai falar sobre as pílulas. Tá bom? Tá, valeu. Então, o coito interrompido é quando o homem retira o pênis antes de ejacular. Só que, pessoal, o que acontece? Enquanto tá havendo a relação sexual, sai um pouquinho de secreção, não, sai um pouquinho de sêmen para lubrificação, e nesse momento ele já está com espermatozoide. Então, mesmo que o homem não ejacule, né, só de ele estar tendo relação sexual
sem esse preservativo, antes dele ejacular, a mulher já pode engravidar. Então, o ideal mesmo, eu coloquei esse meme aqui, não estou disposta, é a mulher não aceitar, né? Não só por conta Travou. Professora? Pro? Mano, pensei que eu sou do meu celular. do... Eu acho que caiu, mano. A Bruna se Será? mutou, pelo jeito, não sei. Você acha mesmo? Mas tá sendo gravado, gente, então toma juízo. Caí também. Eu também caí, velho. Você vai falar uma coisa engasguei, cara. A voz do Carlos. Parece um homem falando. Tá maluco? Ô, louco, velho. Poxa, eu sou homem. Não foi o Cauã que falou? Foi o Carlos que falou. Foi, tio, a voz do Carlos. Foi o Carlos que falou, foi o Carlos. A do Cauã também. Tá maluco? Professora caiu, tio. Aí, Parece professora. a aula da Ela Rosana. tá- ontem, parece a aula da Ela tá em Rosana. pé, ô Sofia. Aí, professora. Caiu o bagulho. Ô, seus inteligentes, ela tá sendo Ontem a aula da gravada. Rosana foi muito boa. A aula da Rosana ontem foi muito boa. Ai, peguei coronavírus. Eita, aí é pia, cara. Corona digital. Tá ligado? Não pode beijar à distância. Isso mesmo. É proibido ter web namorada. Senão, além de você ser corno, você também fica com coronavírus. Tá certo. Aí, ô, cara, depois você nem quer jogar um forte depois, mano. Por quê, cara? Eu desinstalei, oxe. Você desinstalou? Desinstralei. Quem joga forte aí? Quem joga forte aí? Ninguém Eu quer. queria, mas não tenho, velho. Não joga Conversa parte não. pelo Joga chat, é menos Também arriscado. queria, mas não posso. É isso. É da hora, pai, essa Fortnite eu comprei. Ô, Carlos, eu comprei. Sabe, tá ligado a Sonho? Quê? Tá ligado a skin Oi? da Sonho? O cara Da Gente, falou caiu a o jogo porque internet para de aqui. gostar. Ele- Nós sabemos. Ah, voltou. Percebendo. Percebeu? Eu vou colocar aqui de novo. Ai, que raiva, gente. Semana inteira não caiu energia nenhuma vez. Assim, faz tempo que não cai energia aqui, mas justo agora. Energia? Não é a net, não, sério. Não, acabou a força mesmo. Ah. Aí é Caramba. pior. Entendeu. Por aqui, Agora a novamente. força caiu. Agora tudo faz sentido. Verdade, verdade. Vamos ver se é mais rápido. Aí, 3 horas o pai tá online pra jogar um forte. E aí, professora, o negócio não. Que horas que vai voltar aí? Que senhora vai voltar a falar aí? Já vou voltar, é que eu estou esperando só aparecer para vocês o link, que daí eu gravo, né? Que daí depois eu edito o vídeo, coloco um junto com o outro. E aí a gente, para eu colocar no YouTube. Porque eu tô colocando todas as aulas assim no YouTube. Mas já vai. Entender. Eu vou começar aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Mas enfim, deixa eu ver o que eu tava falando. Ah, tá. Do meme. Nossa, gente, isso acontece e a gente fica. A gente Acontece fica só na hora perdidinho, errada, né? Não, é sempre assim, né? Só na hora errada. A gente fala que os professores é assim, a gente deixa tudo preparadinho, tudo pronto. Mas aí a hora que vai começar a dar erro, dar algo errado. Deixa eu ver se apareceu aí para vocês. Na a vida é assim, apresentação. filha. Apareceu. Apareceu. Vocês estão Apareceu. vendo aí? Sim. Não A estou. gente parou. Então, Eu eu estou coloquei disposto. aqui o meme, continuando, né? Eu coloquei aqui esse meme, não estou disposta, para as mulheres não aceitarem mesmo, né? Ah, tá sem preservativo? Não aceito de jeito nenhum. É perigoso, não adianta o homem falar, ah, eu tiro na hora, eu retiro.
Mas assim, não aceite mesmo, porque o risco de engravidar, contrair alguma doença é muito grande, certo? Usem camisinha. Aí, sim, eu deixei a camisinha por último, mas a gente vai falar sobre alguns métodos contraceptivos, que daí sim eu considero como contraceptivos, porque aqueles eu acho tão falhos, mas tão falhos que eu não consideraria, tá bom? Oxi, pro que aquele Aí, controle ali pra você? Controle então, esse controle eu já coloquei mesmo que é o controle do clipe. Por quê? O que é o anticoncepcional? É um medicamento, né, que a gente encontra aí em alguns modos, em alguns formatos, que aqui no caso é uma pílula, a gente tem o de injeção. E eu coloquei o controle do clique porque eu costumo dizer para os alunos aprenderem, guardarem na mente que esse anticoncepcional é como ele se pegasse em controle do clique e desse um pause na hora da menina ovular, da mulher ovular. Então, o que acontece? Todo mês, o organismo da menina, ele está lá. Gente, eu vou desligar o som, tá? De quem tá com o som ligado. Então, o organismo da mulher, ela vai lá, faz a maturação do óvulo, que a gente viu, né? A doutora Albertina falou, a gente viu na aula anterior. E aí o óvulo vai lá se preparar. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, coloquei. Então, faz a maturação de um óvulo, e aí o óvulo vai aqui esperar o espermatozoide. Entretanto, botando esse anticoncepcional, ele faz o quê? Ele é como se fosse o controle do clique e desse um pause nessa maturação. Então, o óvulo, ele vai ficar aqui pausado, ele não vai maturar, ele não vai vir aqui receber o espermatozoide. Então, ele fica, né, pausado mesmo, no caso. Mas como faz isso, professora? Que tipo, são só você pegar o hormônios, controle e colocar? porque não é o controle. Eu usei o controle para vocês guardarem na mente de vocês. Mas o que acontece? A gente tem aí alguns hormônios, o estrógeno, o progesterona, que são produzidos no corpo da mulher. Deixa eu ver aqui. Quem é o engraçadinho que está compartilhando a tela? Então, vocês estão vendo aqui direitinho, pessoal? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Beleza. Então, assim, são hormônios, né, que todo mês Meu negócio são secretados. Tá parecendo tudo estranho pra mim. São secretados todo mês para a mulher, né? Então, o hormônio do estrógeno e o do progesterona, para que esses óvulos eles sejam liberados para receber o espermatozoide. Então, toma o anticoncepcional, ou ela recebe por meio de uma injeção, é como se não fosse produzido esses hormônios, e aí esses hormônios não vão maturar esses óvulos, tá bom? Aí, peraí, deixa eu ver quem que perguntou. Teve um aluno que perguntou, o Cauã, contraceptivos fazem mal para o corpo da mulher? Tem os prós e tem os contras. Tem sim alguns efeitos colaterais nesses anticoncepcionais, que ele pode, em alguns casos, causar enjoo, ele pode, por exemplo, engordar um pouco, reter líquido, fazendo com que a mulher inche um pouco mais. E tem também a questão de misturar. Já teve casos de quem mistura o anticoncepcional com o cigarro, acontecer da mulher ter AVC, tá bom? Então, esses são os prós e tem os contras. Só que muitos anticoncepcionais, eles não têm nenhum efeito colateral na mulher. Então, se a mulher toma direitinho, ele ajuda também a manter a pele da mulher, que não saia tanta
oleosidade, não tem, tire um pouco da... Tem mulher que trata espinha, porque com essa liberação dos hormônios que eu falei, o estrógeno, a progesterona, isso, se ele tiver a mais no corpo da mulher, ela vai aumentar consequentemente esse suor, enfim, essa gordura que sai da pele, essa oleosidade, tá? Então, ele vai ajudar nesse sentido, tá bom? Eu coloquei aqui, vocês ainda estão vendo, né, a minha apresentação? Porque para mim não tá aparecendo aqui. Não tá Não. aparecendo, não. Saiu, Não. saiu Tá bom, professora. eu Pra vou... mim, tá. Não. 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 Deixa eu ver. Não. Porque teve um bonitinho aí que tentou... Agora sim, agora vai aparecer para Aí você, vai aparecer. tá? Então, Professora, eu tenho uma pergunta. tá, peraí, deixa eu só responder uma aluna aqui. Pro, é verdade, se você toma esse remédio, você engorda? Então, Sara, foi o que eu falei. Às vezes acontece de ter alguns efeitos colaterais em algumas pessoas, não são em todas, que vai reter o líquido e aí a pessoa vai dar uma inchada, né? Então, o que acontece? O ideal é, se você ter esse efeito colateral, ir até o ginecologista, comentar com eles desses efeitos colaterais, e aí depois ele vai trocar por um outro medicamento que vai adaptar seu corpo, tá bom? Fala, Lucas. Professora, uma pergunta. Na hora que o bebê vai se transformar, como Sim. ocorre a mudança nas células desse bebê? Como vai a mutação ocorre? Como vai multiplicar as células do bebê? Lembra quando eu falei sobre a divisão celular, que eu expliquei na sala de aula, que ocorre lá aquela divisão, que o RNA copia lá, ele vai copiar o DNA para formar uma nova célula? É do mesmo jeito, do mesmo fator. Às vezes, na hora de copiar, né, lá no retículo, dentro do retículo endoplasmático, na hora de copiar, fazer essa cópia dessa célula, dá algum erro que pode ocorrer aí numa síndrome do bebê, enfim, tá bom? Às vezes também o que vai ajudar isso, quando a mulher ela vai, se ela fuma na gravidez, se ela ingere bebidas alcoólicas, então pode auxiliar para que esse erro na hora de copiar o DNA aconteça, tá bom? É isso a dúvida? Então, assim, eu coloquei aqui no canto um asterisco com antibiótico, porque, gente, é muito comum mulheres engravidar tomando anticoncepcional e misturar com antibiótico. Alguns medicamentos, eles cortam o efeito do anticoncepcional. Então, a mulher está lá confiante que está tudo ok, tomando anticoncepcional, não está ovulando, tem relação sem proteção, mas aí ela vai tomar um anticoncepcional que corta essa ação o antibiótico, corta a ação do anticoncepcional, e aí, consequentemente, a mulher acaba engravidando nesse período, tá? Então, precisa aí tomar bastante cuidado, se prevenir com relação a isso, tá bom? Eu já falei aqui sobre os ovários. Tem também, pessoal, o anticoncepcional, que ele é de adesivo. Como funciona isso? Ele é um adesivo que cola, na hora que cola na pele, ele vai liberando os hormônios via cutânea, via pele. O Cauã falou, tipo uma figurinha? Sim, é adesivo mesmo, só que daí a mulher ela vai ficar com ele, vai tomar banho normal. Eu não sei se vocês já viram aqueles adesivos para as pessoas pararem de fumar, ou salompas que eles colam como medicamento. Esse adesivo ele vai liberar aí a substância pela pele, é igual como se passasse uma pomada, tá? Quando a gente passa pomada, a pomada ela vai entrar pela derme, vai passar pela derme, epiderme, enfim, vai cair na corrente sanguínea.
E esse adesivo, ele é a mesma coisa, conforme você cola na pele, ele vai aí liberar hormônios, vai cair na corrente sanguínea e vai funcionar aí como anticoncepcional. O grande problema desse adesivo é que algumas mulheres acabam tendo reação alérgica e aí o adesivo não vai funcionar, tá? Mas quem que decide qual desses métodos vai ser utilizado? O ideal é a mulher consultar o ginecologista e o ginecologista falar qual é o melhor método para ela, tá? A mulher não pode falar assim, vou tomar uma pílula, vou tomar adesivo, não, tá? É raro ver mulheres que utilizam esse adesivo, porque ele é caro. Na verdade, não é que ele é caro, né? Para comprar de uma vez é caro. Ontem, eu estava estudando, antes de passar essa aula para vocês, eu vi que 3 adesivos desses, cada adesivo é para um mês, sai R$ 80, 86 que eu vi mais ou menos. Aí vai depender da marca, enfim. Só que dependendo da mulher vai achar que é caro, mas dependendo do anticoncepcional, da cartela, enfim, ela vai ser bem mais barata. Tem anticoncepcional dessa de cartelinha aqui, ó, que custa nem R$ 10. Inclusive, o pessoal tem no posto de saúde, ou seja, não tem motivo para não utilizar, tá? Esse que é de injeção, tem o que a mulher toma uma vez por mês e tem o que a mulher toma 3 vezes não, de 3 em 3 meses, tá? Então depende também do medicamento. Esse adesivo a mulher coloca e fica aí com adesivo um mês, retira na hora de menstruar, aí vem, né, o sangramento. Detalhe, quando a mulher tá tomando anticoncepcional, ela não menstrua, só sai sangue, não sai óvulo, não sai endométrio. Por quê? Porque como é cortado os hormônios que faz essas produções dessas coisas, então isso não ocorre, tá bom? Tem também Oi. Mas quando eu tomo esses negócios, esses remédios aí, a produção de hormônios fica mais baixa ou aumenta? Sei lá, depois do uso que parou o efeito Por do remédio. exemplo, tomei o remédio por 1 ano e aí eu parei de tomar o remédio para tentar engravidar, é isso que você quer dizer? Sim. Então vai variar de organismo para organismo. Tem um organismo comum, assim que a mulher parar de tomar esse medicamento, ela já vai voltar a ter a produção hormonal da mesma forma. Mas tem casos de mulheres que conforme ela para, demora um pouquinho para ela voltar a ovular, tanto que elas tentam engravidar e não conseguem. Tem casos de mulher que o hormônio ele é produzido com maior quantidade. Então, organismo para organismo, cada organismo de mulher para mulher vai ser diferente. Não sei se é só pra mim, mas você não tá falando nada. Sei. Estão me ouvindo? Sim, mas você tá muito bugado. Pra mim não, pra mim tá de boa. Então a internet rodando a papel, meu consagrado. Então vai da internet de cada um. Tá bom? Tenta sair e entrar de novo. Tá bom? Lucas, respondi sua pergunta? Respondeu. Valeu. Então, vocês estão vendo aí o próximo método contraceptivo, que é o chip, é o implante. O que é isso? As mulheres chamam de chip da beleza, né? Isso aí, pessoal, eles pegam... vocês estão vendo, né, essa parte branquinha aí, ele é um microchip que ele libera hormônios para a mulher. E ele é implantado na pele mesmo. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei aqui. Mas eles furam, né? Colocam por dentro da pele da mulher e fica aí por mais ou menos 5 anos, tá? A Hebe que utilizava, falava que era o chip da beleza, porque conforme vai liberando os hormônios, né? A pele, como eu falei nos outros anticoncepcionais,
a pele da mulher fica menos oleosa, né? Então, além de tudo, tem alguns hormônios que vai ajudar a não envelhecer a mulher. Então, eles utilizam bastante, eles falam bastante sobre chips da beleza. Geralmente, essas mulheres famosas utilizam esse, tá? Porque ele é um pouquinho mais caro. Eu vi no grupo coincidentemente, eu estou no grupo das grávidas e elas falaram sobre isso, que na clínica, para colocar, estava em média de R$ 1.200 para colocar, para implantar esse chip, mas dura 5 anos, né? Dá Então, pra comprar as 1000 coxinhas. mas colocando na ponta do lápis, o que se gasta com fralda, com escola, para criança, às vezes vale a pena, né? Mas assim, se você for comparar, tá bom, mas aí eu gasto R$ 30 por mês com anticoncepcional. Se você pensar 12 meses, vezes 12, vezes 5, às vezes compensa de não ficar com essa preocupação, esqueci de tomar um anticoncepcional, porque o anticoncepcional tem que ser tomado uma vez por dia. Se você esqueceu, já era. O risco de engravidar é muito grande, você não está protegido. Então, assim, tem muitas mulheres que acabam engravidando por não ser regrado de tomar sempre. E principalmente no horário certo, tá bom? O próximo método contraceptivo é o anel vaginal. Também, esses últimos que eu estou falando aqui, eles é mais incomum de se ver. O anel vaginal é esse objeto aí de plástico que ele é colocado na vulva, né, na vagina, e aí ele fica ali próximo ao útero e ele vai liberando hormônios, tá? Então, ele libera os hormônios para que também é como se fosse um anticoncepcional mesmo. E aí a mulher, ela coloca lá, fica mais ou menos 25 dias, aí ela retira no final do mês, tá? Para que ela possa dar pausa, para que ela possa lá menstruar, entre aspas, sangrar, né? E aí depois ela coloca novamente. O Breno perguntou sobre o outro, sobre o chip, ele perguntou em que lugar na pele. Geralmente em braço, que eu vi, tá? O que eu pesquisei, eles colocam no braço, mas pode ser em qualquer lugar da pele, tá? Pode ser no braço, pode ser na perna, tá? Não fica bem na pele, fica no músculo, tá? Eles colocam subcutânea, um pouco abaixo da pele, tá bom? Voltei só para tirar a dúvida do Breno. Aí, pessoal, nesse outro método, a mulher que coloca com a mão mesmo, coloca dentro lá da vulva, deixa lá por uns 25 dias e depois ela retira para menstruar, tá? Péssimo Esse elástico, é mais isso aí. incomum ser, ele é meio de borracha, aparentemente. Eu nunca toquei pessoalmente, mas é basicamente de borracha. E aí a mulher todo mês precisa jogar fora, comprar um novo, enfim, tá? Por ele ser um pouquinho mais caro, é mais difícil encontrar. Ainda Tá bem, bom? porque se fosse de plástico, isso daí devia doer, né? Devia doer se for Então, de plástico. assim, eu tenho uma conhecida que usa. Ela falou que no começo, nos primeiros dias, você sente, mas depois você esquece, né? Então, é bastante. É mais incomum de se ver, tá? E lembrando que até agora, os métodos que eu falei, ele só evita a gravidez, ele não evita doenças. Então, não adianta usar achando que, eu não vou contrair as doenças. Vai contrair? Sim, tá? Então, não tem como você evitar a doença nesses métodos que eu tô falando. Beatriz colocou se eu posso resumir uma lista dos métodos. Posso, eu vou disponibilizar também esses slides para vocês, tá bom? Professora, Sim, fugindo um pouquinho do assunto, vamos supor, o homem e a mulher têm uma relação sexual, aí o homem sim, ejacula. Só que depois sim. da relação ele não lava, vamos supor que ele não lavou o pênis dele.
será que ele pode Uhum. acumular doenças no pênis e acabar passando alguma para a mulher? Se ele tiver outra relação? Tá. O que que acontece? O pênis, por ele ter lá o prepúcio, que é a pelinha em volta dele, ele pode acumular micro-organismos, né? A ejaculação, o resquício de ejaculação que vai ficar em volta do pênis vai servir de alimento para os micro-organismos que tiver ali no pênis, e aí ele vai contrair a doença. No caso de passar para a mulher depois da relação, não, ele pode passar se ele não tiver uma higiene pessoal antes, né? Mas geralmente quem não vai ter higiene pessoal depois não tem a higiene antes. E aí ele pode passar doença. Só que lembrando, pessoal, que as doenças não necessariamente têm a ver com a higiene pessoal, tá? A pessoa ela pode ter uma excelente higiene pessoal, entretanto, ela não ter, ela contrair aí uma doença, porque isso aí é questão da prevenção da doença e não só da higiene pessoal. É óbvio, quem não tem higiene pessoal, a possibilidade de ter doenças é maior, tá bom? Deu para compreender? Ou confundiu Deu. mais? Então, beleza. Mais ou menos, mais ou menos. Não, é porque assim, é óbvio, isso é fato. Se você não tem uma higiene pessoal, você ter uma infecção lá na região íntima pode aumentar, né? Porque tem micro-organismos ali, você não está fazendo a retirada dos micro-organismos com banho, por exemplo, tá? Assim como excesso de higiene pessoal também pode fazer mal, tá? Se você lava a todo momento, toda hora, você mata os micro-organismos protetores do local. Lembra que eu já falei para vocês que a pessoa, às vezes, ela lava bastante a mão e aí ela mata alguns dos micro-organismos bons que está protegendo, e aí vem um micro-organismo ruim no ar e ele pode ocasionar doença. Então, tanto não tendo uma boa higiene pessoal, como tendo em excesso, que tudo demais faz mal, ele pode aí causar uma doença. Só que não necessariamente todos que estão doentes, eles vão estar doentes por conta de uma falta de higiene, tá? É isso que eu quis dizer, tá bom? Compreendeu? Tá bom. Sim. E aí, pessoal, nós temos o outro método contraceptivo, que é o diafragma, tá? Esse diafragma, ele é colocado pela mulher próximo aqui ao útero, tá? Aí a mulher, ela coloca bem na entradinha do útero, fazendo com que, quando o homem ejacular, ele não vai chegar, a ejaculação não vai chegar ao útero para, consequentemente, ocorrer a ovulação. Ou a ovulação não, a fecundação. Só que esse método também nenhum desses métodos são 100% confiáveis, né? Nenhum é 100% confiável. E, geralmente, pessoal, a mulher, ela passa junto com... Oi? Alguém falou? Se a mulher, por exemplo, ela não usa camisinha feminina e tal, eu já ouvi umas pessoas da minha família falando que, tipo, se a mulher ela tem não sei o que sexual pela primeira vez, ela pega e não engravida, é verdade? Isso? Como assim? Se ela não usa preservativo, nem o homem, se dá para engravidar na primeira relação sexual, é isso? É, porque muitas pessoas da minha família falam assim, que não sei o que Sabe o que acontece? Às vezes a mulher, ela nunca se engravida pela primeira vez. Não, dá para engravidar sim pela primeira vez, tá? Primeira vez que faz, o corpo da mulher, ali já tá preparado. A partir do momento que a menina está menstruando, se ela tiver relação sexual, o corpo dela está para ter um bebê. O que acontece?
E se o homem ainda e se o homem ainda não Se gozou ele não teve, mesmo sem pela a primeira vez? Se ele ainda não ejaculação, aconteceu mesmo se o ainda com homem ele não pela primeira, ele menstruou, dizer assim. mesmo que seja a primeira vez do homem, a ejaculação do homem vai sair espermatozoide, mesmo sem a ejaculação, antes de ejacular, o homem ele já está liberando ali espermatozoide junto com um pouquinho da lubrificação que vai sair dele, tá bom? Então, assim, pode engravidar sim. Às vezes eu já ouvi adolescente falando, a primeira vez não vai acontecer, você acha? Comigo não acontece, mas acontece sim, tá? Pode acontecer sim. Conheço pessoas que engravidaram na primeira relação sexual, não é tão incomum assim, tá? Então, por quê? Geralmente, o que acontece? A menina, ela tá lá, com a cabeça firme. Não quero, não quero, não quero, não quero, não estou preparada. Só que, coincidentemente, o período fértil da mulher é o período que ela tem mais apetite, tem mais vontade, tá? Apetite sexual, nesse sentido. Então, às vezes ela já está, como ela está no período fértil, ela está lá com os hormônios à flor da pele, porque a mulher, quando ela está no período fértil, os hormônios aumentam, porque a ideia do ser vivo, do corpo animal, é exatamente se reproduzir, né? É óbvio que hoje a gente tem outras ideias, a gente tem projetos de vida na nossa mente, mas no mundo animal, e como nós viemos aí de outros animais, né? Falando em ciência, porque eu sou de ciências, então a gente carrega conosco essa ideia assim, de se reproduzir. Então, a mulher que estava lá com a mente fechadinha, eu não vou perder a virgindade, eu não vou ter relação sexual, é um momento que ela vai ceder, é um momento que justamente ela está no período fértil. E é nessa que a mulher acaba engravidando na primeira vez. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Assim, nos meninos é um pouco diferente isso, mas nas mulheres, esse período aí fértil, porque o homem ele está fértil sempre, as mulheres não, as mulheres é uma vez por mês, como a gente viu lá, alguns dias da semana. Então, nesse momento que é o momento mais perigoso, por isso que acaba engravidando, não caia nessa que, é a primeira vez não engravida. Ao contrário, quanto mais novo a pessoa for, os órgãos estão produzindo melhor. O problema, a questão de dar um erro genético, de não ovular, é mais difícil, então tá mais propício, tá? Então tem que tomar mais cuidado, tá bom? Vamos lá. Continuando, então, esse método... Sim. Ô, Pro, assim, eu tava assistindo uma vez o canal de uma menina que ela falou assim que, tipo, ela tinha engravidado com 13 anos de idade, né? Então, nisso que ela engravidou com 13 anos de idade, ela falou assim que o pai dela, tipo, meio que aceitou, vamos dizer assim e tal, só que naquele speak, né? Aceitou um mêsinho pra trás. Se, por exemplo, eu tenho um filho, vamos supor, eu tenho um filho aqui hoje e tal. Aí a minha mãe, por exemplo, assim, falou assim, não quero ir. Caramba, peraí, eu tô ligando. E cortou agora. Mano, vocês estão falando em russo, velho. Tá cortando Falando aí? em russo, mano. Depois, Tá. se vocês O Ian perderam, tava se falando vocês russo. perderem alguma coisa, depois eu vou passar o link para vocês lá do YouTube, onde vai estar salvo, e aí lá não vai estar cortado, tá? Só a fala do Ian agora que a gente perdeu o que ele queria dizer. Mas enfim. Passaram a tesoura. Enfim, esse método contraceptivo diafragma, geralmente ele é utilizado junto com espermicida. Essa terminologia aqui, sida, significa morte. Lembra que eu já falei isso de inseticida, germicida? O espermicida não é diferente. Então, ele causa a morte de espermatozoides. Então, esse produto químico aqui, ele serve para matar os espermatozoides.
A mulher, ela utiliza geralmente junto com o diafragma, porque além de proteger aqui o diafragma, ele faz uma barreira física, tem também esse produto que ele vai matar os espermatozoides. Porém, tem o risco da mulher ter uma sensibilidade a esse produto, causar aí uma coceira, uma alergia. Então, ele tem os prós e tem esses contras. Tem mulher que vai utilizar somente o espermicida, sem o diafragma, tá? Mas aí, como eu falei, adolescentes não é interessante usar isso, porque o risco de engravidar continua. Eu costumo brincar com os meus alunos falando, às vezes tem um espermatozoide meio Chuck Norris que consegue sobreviver aí, e aí ele vai conseguir chegar até o óvulo, tá bom? E ele também não vai proteger de doença nenhuma. Esse próximo método aqui, esponja, para mim também eu descobri há pouco tempo, gente. Descobri fazendo a apresentação para vocês, porque a última aula que eu dei sobre sexualidade para os alunos, não existia ainda esse método, tá? O que ele é? Ele é muito parecido com o diafragma, tá? Só que ele é como se fosse uma esponja mesmo, e ele já tem nele o espermicida. Então, por que ele é mais novo, ele é mais revolucionário? Porque a mulher, antes de utilizar, ela vai lá, ela molha, que vai hidratar o espermicida que já tem nele, e aí quando ela colocar ali no próximo, na entrada do útero, ele vai fazer o quê? Com que o espermatozoide chegue aqui e morra com os espermicidas que já tem nessa esponja, tá? O Breno, ela não puxa, ele não vai puxar o esperma, ele vai matar os espermas, tá? Para que eles não cheguem até o útero e, consequentemente, as trompas para poder fecundar, tá bom? Então, ele é uma barreira também física, ele é muito parecido com o diafragma, só que, no caso, não precisa comprar, a diferença é que não precisa comprar aí o espermicida, ele já tem nele, é só você umedecer. Eu li que você consegue colocar antes da relação, até 30 horas antes, e aí ele fica lá soltando os espermicidas. Quando a pessoa tem a relação sexual, depois que teve a relação, ela precisa retirar, tá bom? Só que assim, gente, tem que tomar muito cuidado que tanto a esponja como o diafragma pode acontecer de ficar um resquício ali na vulva da mulher, um resquício de espermatozoide, de esperma, e na hora que ela retirar, depois que retirou, o espermatozoide vai lá e fecunda. Então, não é 100%, não é muito confiável, igual os demais, alguns outros métodos, tá bom? Tem esse aqui é mais, geralmente, ele é utilizado, bastante mulheres utilizam. Não sei se vocês já viram fotos dos bebezinhos nascendo, segurando o DIU, porque também não é 100%, como eu falei, nenhum método é 100%, tá? O que ele é? Ele é um dispositivo que é colocado dentro do útero. Aqui vocês veem que tem o útero, coloca-se esse dispositivo em formato de T, apesar de ser T, não é TIL, é DIU, tá? Dispositivo intrauterino. E aí tem dois tipos de DIU. Tem o hormonal, que além dele fazer uma barreira, porque aqui, ó, o espermatozoide ele vai nadando para encontrar aqui o óvulo, ou de um lado ou do outro. E aí ele forma aqui uma barreira para que o espermatozoide não chegue até lá, tá? Tem o DIU, que é o de cobre, que ele só tem a barreira. E tem... Só um momento, pessoal. Você pode ir lá abrir? Então, desculpa, pessoal. Então, tem o que é o DIU de cobre, que é uma barreira, tá? E tem o DIU, que é o hormonal, que além de fazer essa barreira, ele vai fazer o quê? Ele não vai deixar
o espermatozoide chegar e vai liberando hormônios para que a mulher também não ovule. Tá bom, pessoal? Turma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui, que já vai dar 2 horas. Na próxima aula, a gente vai falar sobre mais alguns outros métodos. E aí, a gente começa a falar sobre as doenças também. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não. Não. Então, Professora, qualquer dúvida, Não. sim. perguntaram no chat e eu também. Só que eu já sei o que é isso, não me explicou, né? É que tem gente que não, É. um moleque que não sabe o que é fimose. Nossa. Fimose, pessoal, o que acontece? O Não pênis, sei quem ele foi. tem o prepúcio, que tem uma pelinha um pouquinho mais avantajada, assim. Ele tem a pelinha que recobre o pênis. E aí, quando o pênis quando o homem, né, vai, no caso, como eu posso dizer? Porque hoje aconteceu tudo de errado aqui. Acabou a energia, tocou o interfone, né? Eu tô até esquecendo as coisas, mas enfim. Quando o pênis vai ficar ereto, lembrei a palavra. Essa pelinha que recobre todo o pênis tende a baixar um pouquinho. E em alguns casos, nos homens, acontece dessa pelinha ficar coberta, né? Cobrir o pênis e não conseguir, né, fazer com que fique com a cabeça do pênis à mostra. Então, isso o pessoal chama de fimose, tá? O menino, o homem, ele precisa o quê? Estimular essa pequena pele, o prepúcio, para que consiga aí deixar a amostra, porque senão o menino ele precisa fazer uma operação, tá? Isso não é só o risco de não conseguir ficar ereto, tem a questão também das doenças que pode ocasionar ali, se caso o menino não consiga puxar a pelinha do pênis para conseguir lavar, tá? Então, é uma coisa séria, os meninos estão aqui brincando sobre isso, mas não é brincadeira, é uma questão de saúde, tá bom? Professora, Isso, ô professora, que tenha mais você o coloca pênis. esses troços dentro do negócio da mulher? Porque, meu Deus. Poxa, enfiando, filho. O DIU é uma por bicicletinha. uma operação. É por uma operação. Então, aqui na Amém. entrada do útero, ele tem um. Não é corte, tá, gente? Não é com o dedo, Ian, pelo amor de Deus. É o médico, ele vai lá, ele tem o objeto correto, mais fino, que ele vai dobrar essas pontinhas aqui, ó. E aí ele vai introduzir e arrumar ali tudo com... Tem as ferramentas certas. Eu não sei o nome da ferramenta, que eu também não sou médica. Mas tem as ferramentas certas. Só um momento, Ian. Tem as ferramentas certas para se colocar aqui dentro, tá bom? Então é colocada mesmo pela entrada do útero. Deu para compreender? Sim. Ô, Pro, mas Pode falar, Fran. lá aquela tiazinha lá, ela falou assim que era como se fosse a camisinha feminina que você enfiava com o dedo assim pra dentro. Não, isso é outro método, não é o DIU, tá Só de bom? pensar já dá agonia, meu Deus. Né? Mas a gente vai ter outros métodos aí que a gente vai ver. É que não dá tempo mesmo, que agora eu acho que vocês vão ter aula de inglês, né? Verdade. Sim, Então, Vou lá já pra aula tô. de inglês, pro. Então, eu vou encerrar. Eu vou encerrar por aqui, para que vocês não percam a aula de inglês. Tchau aí, gente. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar para mim, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Aí, Tchau, galera. qualquer dúvida, porque senão vocês perdem a aula de inglês. Gente, Tem que colocar o nome no chat, professora? Algumas pessoas não, que eu já tenho aqui registrado, tá bom? Se puder, Tá bom. por exemplo, você, Raquel, tá com o seu nome, eu sei que é você, mas quem tiver o nickname diferente, aí é importante colocar, tá bom? Tá.
Tchau, pro. Agora sim, falou. Tchau. Tchau, Acabou a aula de inglês. Até a próxima. Tchau, Ô, pro, professora. será que você me passar o link aí da aula de inglês? Eu não sei como é, porque eu tô sem zap. Tá no grupo. Calma aí que Eu eu vou não mandar lá no sei. grupo das atividades. Se Eu você tiver lá, é só sei, avisar. tô sem WhatsApp, tô sem Tchau, WhatsApp. pro. Eu não sei dizer, gente. Tem como Porque eu passar não tenho esse link, tá bom? Obrigada, gente. nada. Até Tchau, quarta-feira. professora. Falou. Tchau. Tchau. Ô, Gustavo. Gustavo. Gustavo Silva. Gustavo. Ô, Gustavo. Ô, Gustavo.
Gustavo, eu preciso que você saia da reunião para eu poder encerrar. Tá bom, Pro, desculpa.